Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos falar sobre o que é a obra de Deus. O que nós podemos entender e absorver da palavra do Eterno acerca desse assunto. Muito se fala, muito se debate, muito se prega, mas eu acredito, ao meu ver, conversando com algumas pessoas, a gente percebe que a maioria das pessoas não tem uma noção exata e bíblica sobre o assunto, sobre o tema. Então, vamos tratar desse assunto de uma forma bem objetiva, de uma forma bem peculiar, de uma forma bem sucinta, para que você possa absorver toda a matéria. Roda a vinheta. Pois bem, nós vamos falar sobre o que é a obra de Deus, e o nosso versículo que vai adentrar, que vai nos iniciar o tema, é João capítulo 4, versículo 34, que diz o seguinte: Yeshua disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porém, nós não sabemos, nós não temos um entendimento exato do que é a obra de Deus, consequentemente, nós não conseguimos compreender o que Yeshua está falando. E isso não é inerente de nós mesmos, ou só de nós, não. Em todos os tempos, nós vamos ver pessoas com dificuldade de compreensão do que é a obra de Deus. Por que disso? Porque o próprio Deus, no livro de Isaías, ele vai dizer que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Então, devido à dimensão, à grandiosidade, à glória daquilo que é Deus, daquilo que é a obra de Deus, a nossa mente não consegue captar a realidade do que é a obra do Eterno. Muitas vezes nós vemos coisas e nos confundimos. Puxa vida, seria isso a obra de Deus? Deus estaria nisso? E muitas vezes nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Porém, nesse caso aqui, nós vamos falar de uma obra de Deus específica e eu acredito que nós vamos conseguir entender um pouquinho mais. Isaías 28, versículo 21, o texto diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no monte de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra. Olha o termo que Isaías usa, a sua estranha obra. E para fazer ou executar o seu ato, o seu estranho ato. Então veja que não somos apenas nós que temos um pouco de dificuldade de compreender o que é a obra do Eterno. Às vezes nós passamos por situações e a princípio, ou até mesmo no meio da situação, a gente não tem uma compreensão, a gente fica meio que confuso, enfim, fica tudo nublado, obscuro, e a gente não consegue ponderar que aquilo é a obra do Eterno. Haja visto, por exemplo, os discípulos e Yeshua no meio de um lago, e o barco quase naufragando, e os discípulos quase perdendo a cabeça. Quando acorda o mestre dá uma ordem, ponto final. O que significa isso? Os discípulos ficaram confusos, os discípulos não conseguiram compreender o que estava acontecendo ao seu redor, mas Yeshua tinha pleno domínio da situação. O que eu quero dizer para você, o que eu quero ministrar para você agora, é que mesmo essa situação que você está passando, mesmo esse momento conturbado, dificultoso, que você não consegue compreender o que está acontecendo, Yeshua está no barco, ele tem pleno, completo acesso a todas as situações, não está alheio à sua vontade, ele sabe o porquê e o para quê. Então não se preocupe, descanse seu coração, confia plenamente. Se tiver que fazer alguma coisa, que seja clamar, que seja pedir, implorar, falar: Senhor, acalma a tempestade, faz o que tem que ser feito, faz o que eu não posso fazer. Por quê? Porque só ele pode fazer. Então, acalme o seu coração. No meio do deserto, no meio da tempestade, no meio da situação, atitudes podem só piorar a situação, podem só agravar a situação. Então, o momento nessa situação onde nós não entendemos a obra de Deus é simplesmente aguardar o momento da ação de Deus em oração, em consagração, buscando ao Senhor, entendendo que Ele é Deus e nós somos os servos. Ok? Quando nós entendemos isso, você pode ter certeza que a coisa fica mais fácil e vai chegar um momento que você vai entender. É aí que eu quero que você crie essa compreensão. Hoje talvez está confuso, mas vai chegar um momento que você vai compreender o que o Eterno está fazendo em sua vida. Não tenha dúvida, você ainda vai glorificar. Você vai falar assim: puxa vida, se eu soubesse que a obra era essa, se eu soubesse que ia dar nesse resultado, eu teria chorado menos, eu teria reclamado menos, eu teria murmurado menos.
Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Apenas confia. Pois bem, em que consiste a obra do Eterno? Em que consiste? Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 25, vai relatar toda a criação da obra. Então não vou demandar muito tempo em cima disso. Por quê? Porque todo mundo conhece a obra da criação, tudo que Deus fez. Então, só para pincelar. O homem é a única criação de Deus que é a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Acho que ninguém tem dúvida disso. A única criação de Deus que tem a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 27. O homem é o único ser que foi criado para governar. O homem é o único ser que foi criado para governar. Acho que também ninguém tem dúvida disso. Gênesis capítulo 1, 28, caso você tenha alguma dúvida. Gênesis 2, 27. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou as suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. É a única criação de Deus que foi feita pelas mãos de Deus e a única criação que recebeu o sopro de Deus em suas narinas. Então, o que eu estou colocando aqui é a obra de Deus. Olha o que Deus fez, tá? Jó capítulo 33, versículo 4, para consubstanciar Gênesis 2,7, vai dizer assim, ó, o Espírito de Deus me fez e a respiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, ele vai apenas consubstanciar o que nós já dissemos. Então, em que consiste a obra do Eterno? Qual é a consistência? Em fazer um ser livre à sua imagem e semelhança. O que Deus fez? Um ser livre, dotado de liberdade, dotado de escolhas, a sua imagem. Esse é o projeto perfeito de Deus. Deus não criou um robô desprovido de liberdade, de opiniões, desprovido de inteligência, desprovido de direitos de escolha. Ele não foi desprovido, pelo contrário, ele criou um ser à sua semelhança, à sua imagem, ou seja, provido de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, provido de direito de escolha. Essa é a obra de Deus, criar esse homem. Deus criou esse homem. Porém, o que aconteceu? Nós vamos chegar lá. Antes disso, eu quero evidenciar para você que os discípulos de Yeshua também não entendiam o que era a obra do Eterno. João 6, 28. Disseram-lhes, pois, que faremos para executar as obras do Eterno? Então eles fazem essa pergunta. E Yeshua dá uma resposta extremamente pertinente. Ele diz em versículo 29. Ao que respondeu Yeshua, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Qual que é a obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou. Quem é que foi enviado? Yeshua. Então, a primeira partícula da obra do Eterno, nesse caso, a partir desse momento, é fazer com que o ser humano creia que ele é Yeshua, o Salvador. E por que isso? Lembra que eu dei uma lista, eu elenquei dados onde mostra a criação do homem e que ele foi criado de acordo com a vontade de Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Porém, esse homem caiu. Caindo esse homem, o que Deus precisou fazer? Resgatar esse homem. Como que Deus resgata esse homem? Através da pessoa de Yeshua, o Mashiach. Então, o que é a obra do Eterno? A obra do Eterno é exatamente essa. Exatamente essa. Resgatar o homem caído e transformá-lo novamente à sua imagem e à sua semelhança. Por meio de quem? Por meio de Yeshua. Então, repito, em que consiste a obra do Eterno? Resgatar o homem que foi criado perfeito, porém caiu, tornou-se pecador, perdeu a imagem e semelhança do Criador e transformou-se em homem caído. Agora, Deus precisa resgatar esse homem por meio de Yeshua e transformá-lo novamente em imagem e semelhança do seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, isso é a obra do Eterno. E, pasmem, homem nenhum pode fazer isso. Essa obra pertence única e exclusivamente a Deus. Deus pode usar homens, mas a obra é dele. Quem faz é ele. É como um marceneiro fazendo um móvel. Ele usa ferramentas, mas quem faz o móvel é o homem, porque a ferramenta sozinha não faz nada. Então eu e você podemos ser ferramentas, mas nós não fazemos a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é o Eterno. Nós somos apenas a ferramenta. Quem executa a obra é o próprio Deus. Olha em João 16,7, diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando do Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para resgatar o homem caído e transformá-lo à imagem e semelhança do Criador. Essa é a obra do Eterno. E quando alguém crê em Yeshua,
Quando alguém crê no Senhor Yeshua, ele sai dessa situação de caído e passa a ser um homem à imagem e semelhança do Criador. Colossenses 2,10, estáis perfeitos nele, Yeshua, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então veja que quando nós somos usados pelo Eterno para essa obra, seja de qual forma for, e alguém então se convence ou é convencido pelo Ruach HaKodesh de que Yeshua é o Senhor, consequentemente essa pessoa saiu da posição de caído e tornou-se novamente imagem e semelhança do Criador. Essa é a obra do Eterno. Essa, sem dúvida, é a obra do Eterno. Isso não é obra de homens. Não é obra de exterior, não é obra de religião, de vestir uma roupa, de colocar o homem num formato, de formatar o homem de acordo com a sociedade. Não é isso. A obra do Eterno é de dentro para fora. É algo mais peculiar, mais profundo. A religião, ela é inócua. Ela não produz os efeitos necessários para a salvação. Ela é inócua. Ela não consegue salvar o homem. Então precisa de uma ação direta do próprio Deus. De restaurar o homem caído, de restaurar, de dar vida ao homem que caiu, que foi separado. Agora, através de Yeshua, nós estamos juntos novamente no Todo-Poderoso. Essa é a obra do Eterno. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida. E a Bíblia vai dizer, Colossenses 1,28, vai dizer o seguinte: a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito no Mashiach Yeshua. Então veja bem, quando o homem é inserido nessa obra, a partir do momento que ele entrega a sua vida para Yeshua, então reinicia essa restauração da imagem e semelhança do Criador na vida desse homem, na vida dessa pessoa, dessa mulher. Então essa é a obra do Eterno. Conclusão: a obra de Deus é levantar o homem caído e transformá-lo à semelhança do Mashiach. E por que a semelhança do Mashiach? Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura de varão perfeito, a completa estatura de Cristo. Olha o final do versículo. À medida da estatura completa de Cristo, do Mashiach. Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo de perfeição. Ele é um modelo, por isso que Coríntios vai chamar ele de segundo Adão, porque o primeiro Adão foi criado perfeito. Só que ele caiu, ele perdeu a essência, ele foi separado. Sendo separado, agora vem o segundo Adão como modelo. O mesmo modelo do primeiro, porém sem cair, sem tropeçar no pecado. Consequentemente, Yeshua é o nosso modelo. Nós temos que nos tornar iguais a Yeshua. E a obra do Eterno é exatamente essa, nos tornar iguais ao Mestre. Ou parecidos com o Mestre ao máximo possível, até aquele dia, porque naquele dia, no grande dia que nós aguardamos, aí sim seremos a perfeita imagem e semelhança do Pai que está nos céus. Então, conclusão, essa é a obra do Eterno. A obra do Eterno não é abrir templos, a obra do Eterno não é fazer ninguém gravar CD, tudo isso aí é obra de homens. Obra de homens, e a Bíblia ainda diz no livro de Coríntios que passado pelo fogo vai queimar. Pode Deus usar um CD? Pode. Pode Deus usar um templo? Pode. Pode Deus usar? Pode. Mas isso não consiste na obra de Deus. A obra de Deus consiste em tirar o homem do lamaçal de pecado e colocar os seus pés numa rocha firme, que é Yeshua, e torná-lo a sua imagem e a sua semelhança. Espero que tenha ficado claro. Que o Eterno te abençoe e te guarde poderosamente. Em nome de Yeshua, o Mashiach.